Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula de clínica médica. Como vocês podem ver, o tema de hoje são doenças do sistema pulmonar, né? Então a gente vai fazer uma breve revisãozinha da parte pulmonar e eu vou precisar que vocês relembrem aí um pouquinho de anatomia do sistema pulmonar, revisem também a parte de oxigenoterapia. A gente tem uma aulinha aí só de oxigenoterapia, né? Então, com certeza, só vocês clicarem lá no canal, vocês vão ter acesso à aula de oxigenoterapia, tanto invasiva como não invasiva. Nessa primeira parte, a gente vai falar das patologias do sistema respiratório superior, que são as IVAs. A gente tem uma outra aulinha gravada já de das patologias do sistema respiratório inferior, né, que são asma, pneumonia, DPLC, tá? Vamos começar, então, com uma revisão básica do sistema respiratório, né? Para quem não lembra, o sistema respiratório é formado pela cavidade nasal, né, pela a entrada das narinas, depois a cavidade nasal por dentro, pela faringe, que é a boca, né, a entrada da boca, por onde também passa o alimento. Por isso, a faringe é um órgão que ela tanto faz parte do sistema digestivo, quanto ela também faz parte do sistema respiratório. Isso já foi, inclusive, questão de concurso, tá? Qual é o órgão que é responsável, que faz parte tanto do sistema digestivo quanto do sistema respiratório? É a faringe. Logo abaixo da faringe a gente tem a laringe, tá vendo aqui, né, na setinha, a laringe, onde estão as cordas vocais, tá? Depois da laringe nós temos a traqueia, que se divide em dois, brônquio direito, brônquio esquerdo, né? Os brônquios se dividem em bronquíolos, que no final dos bronquíolos estão os alvéolos, que vão formar o pulmão. E o pulmão ele é revestido por uma dupla membrana, que é a pleura, tá? Separando tudo que tem na parte superior, né, no tórax, da parte de tudo que tem no abdômen, ou seja, das vísceras, estômago, intestino, fígado, baço, tá? Existe um existe um músculo forte, grande, que parece um paraquedas, tá? Chamado diafragma. Então, ele é um músculo muito importante do aparelho respiratório, porque ele auxilia na inspiração e na expiração, ajudando a encher e a esvaziar o pulmão. E ele tem outra função importante, que é separar, né, ou proteger o coração, os pulmões, da entrada ou da compressão das vísceras. Se não tivesse o diafragma, todo o conteúdo abdominal ia subir e ia empurrar pulmão e coração, que são órgãos nobres. A gente tem um videozinho aqui que eu vou passar para vocês, vou até parar essa apresentação, que é para a gente passar esse videozinho, que é sobre deixa eu só copiar e colar ele aqui. Vocês têm essa aulinha, depois quem quiser é só copiar também e colocar no YouTube, que vocês vão ter acesso. É um videozinho sobre o diafragma, tá? Da importância do diafragma. Vou mostrar aqui, essa minha aulinha, ela tem bastante Você pensa no cuidado com seu vídeo. corpo, por que Deixa eu não só pensar terminar no esse seu papel anúncio. higiênico? Neve Premium Comfort. Só terminar esse anúncio que eu já... Peraí, tem mais um anúnciozinho Tão legal aqui. quanto curtir. Que aí, quando eu passar para vocês... Já... Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Pronto. Vamos lá. Eu vou agora apresentar o videozinho para vocês assistirem. Um vídeo bem legal. Sobre o sistema respiratório, que dá para vocês verem o pulmão, tá? Na verdade, o diafragma, né? A função do diafragma. Acabei passando tudão aqui. Com vocês? Hoje a gente vai começar a sequência de videoaulas sobre o sistema respiratório. A gente sabe que as células do nosso corpo
precisam usar o oxigênio para conseguir produzir a maior parte da energia necessária para as funções do nosso organismo. A energia no nosso corpo, ela vem de uma molécula chamada ATP, adenosina trifosfato. Grande parte do ATP, então, só é produzido lá nas mitocôndrias na presença de oxigênio. E ao mesmo tempo em que o oxigênio é utilizado para produzir energia, para produzir ATP, as células acabam produzindo também como resíduo o dióxido de carbono ou o gás carbônico. Só que o gás carbônico em excesso, ele acaba causando acidez e se tornando tóxico para o nosso organismo. Então, ele precisa ser eliminado na mesma proporção em que ele está sendo produzido. E o sistema responsável pela captação de oxigênio do ambiente e eliminação do gás carbônico é o sistema respiratório. E ele vai fazer isso juntamente com o sistema cardiovascular. O sistema respiratório garante as trocas gasosas, ou seja, essa captação do oxigênio e liberação do gás carbônico, enquanto o sistema cardiovascular garante o transporte desses gases entre as células e os pulmões. Além das trocas gasosas, o sistema respiratório também tem as funções de auxiliar no controle do pH sanguíneo, por atuar aí controlando as concentrações de gás carbônico. Ele filtra e aquece o ar que a gente inspira, isso através dos pelos e do muco nasal. Contém receptores para o olfato, então a gente consegue sentir os cheiros e aromas. E também emite sons, porque é graças à passagem de ar que vibra as pregas vocais que a gente consegue emitir sons e falar. O termo respiração, que é a troca de gases entre a atmosfera, o sangue e as células, é composto de 3 processos separados, mas relacionados. O primeiro deles é a ventilação pulmonar, que a gente chama também de respiração, que é o processo mecânico que move o ar para o interior ou para o exterior dos pulmões. A entrada de ar para os pulmões é chamada de inspiração. E a saída de ar dos pulmões para a atmosfera, para o meio externo do corpo, é chamada de expiração. O segundo processo é chamado de respiração pulmonar ou respiração externa, que nada mais é do que a troca de gases entre o pulmão e o sangue, onde o sangue recebe o oxigênio vindo dos pulmões e libera o gás carbônico para ser eliminado. E o terceiro processo é a respiração tecidual ou respiração interna, que é a troca de gases entre o sangue e as células, os tecidos do corpo. Aqui, o sangue entrega oxigênio para as células e recolhe o gás carbônico vindo do metabolismo celular. Revisando, então, as principais funções do sistema respiratório são realizar as trocas gasosas, a captação do oxigênio e a eliminação do gás carbônico, auxiliar no controle do pH sanguíneo, controlando aí as concentrações de gás carbônico, filtrar e aquecer o ar inspirado, e ele é responsável pela sensação do olfato e pela emissão de sons. A respiração inclui 3 processos: a ventilação pulmonar, que é a entrada e saída de ar nos pulmões, a respiração pulmonar ou externa, que é a troca de gases entre os pulmões e o sangue, e a respiração tecidual ou interna, que é a troca de gases entre o sangue e as células. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de dar o seu joinha e se inscrever lá no canal. Clica também no sininho para você receber as notificações sempre que um vídeo novo for postado. Assim você não perde nenhuma aula. Bom, gente, o que eu gostaria muito que vocês entendessem desse videozinho, tá? É uma coisa que eu gostaria demais, né? É a diferença entre ventilação e respiração. A ventilação é a entrada e a saída de ar, ou seja, o movimento de inspiração e de expiração. Escrevam aí no caderninho de vocês, tá? Então, a ventilação é a entrada e a saída de ar, só. Ou seja, a inspiração quando você inspira e quando você expira. A respiração, vocês podem colocar que são as trocas gasosas que acontecem lá nos alvéolos, tá? Então, por que isso é importante?
Porque às vezes a gente coloca um paciente no respirador, né, coloca ele no ventilador, que o nome do respirador na verdade é ventilador, e a gente consegue colocar oxigênio para dentro, tirar oxigênio, botar oxigênio, só que a gente não consegue fazer a troca gasosa. Se o paciente não tiver alvéolo, se ele tiver, por exemplo, fumado a vida inteira, destruído todos os alvéolos dele, a gente vai perder o paciente da mesma forma. Por quê? Porque os médicos conseguem fazer o processo da ventilação, a entrada e a saída de ar, mas só o paciente, só Deus mesmo, que consegue fazer as trocas gasosas. Então, sabendo essa diferença, vocês conseguem compreender por que a gente, mesmo tendo um paciente entubado no ventilador, a gente ainda perde esse paciente, tá? Se tiver alguma dúvida, vai lá no WhatsApp, e os meus alunos perguntam sobre isso, tá? Que eu falo, ou o pessoal do canal escreve para mim aí que eu respondo para vocês, tá? Continuando a nossa aulinha. Deixa eu só apresentar aqui, continuando a nossa aula, tá? A gente agora, já que vocês relembraram um pouquinho essa questão dos órgãos que compõem o sistema respiratório, tá? Então, a gente vai começar a falar das patologias. Existem todas as patologias é o mesmo que doenças. Anotem aí também no caderninho, quem não lembrar. Patologias, quando eu falar em patologias, eu estou falando de doenças. Existem algumas doenças causada por vírus, bactérias, alergias, que são que acontecem da laringe para cima. Essas são chamadas de IVAs, infecção das vias aéreas superiores. Escrevam aí no caderninho. IVAs, I-V-A-S, IVAs. Vocês vão ver muito isso no prontuário. IVAs são infecções de vias aéreas superiores, tá? E essas são da laringe para cima, incluindo a laringe, tá? Então, a laringite ainda é uma IVAS. O que for da laringe para baixo, traqueia, brônquios, tá? Aí são infecções de vias aéreas inferiores, que já tem uma aulinha gravada que é logo depois dessa, tá? Aqui nós vamos falar até a laringe, que é a laringite, que são infecções de vias aéreas superiores, tá? Começando pelas mais simples, que é o resfriado. Tá? O resfriado é uma das infecções de vias aéreas superiores mais simples que nós temos. É uma inflamação, uma infecção aguda do nariz e da garganta, causada por um vírus. O resfriado, ele é viral, ele é causado por um vírus, tá? Então, é uma infecção viral do trato respiratório superior. Por isso que ela é uma IVAS, tá? IVAS, infecção das vias aéreas superiores. Ele faz com que a nossa cavidade nasal fique bastante úmida, tá? Por isso que a gente os olhos ficam lacrimejando, a gente fica com o nariz o tempo inteiro tendo corrimento nasal, que a gente chama de coriza. Coriza, anotem aí também, coriza é o corrimento nasal, tá? Que a gente tem no resfriado. E você também fica com mal-estar, mas ele é uma infecção branda das vias aéreas. Esse é o rinovírus, o vírus que causa o resfriado, é o mais comum, tá? Ele é extremamente contagioso, ou seja, é muito fácil uma pessoa passar o rinovírus ou o resfriado de uma pessoa para outra, mas ele não é letal, tá? Ele é uma infecção muito branda, muito tranquila. Você, 2 ou 3 dias depois, você já tá bem, tá? Então, ele é muito contagioso, mas ele não é letal, ou seja, não leva à morte. Tá? Os sinais e sintomas, 1 ou 3 dias depois da entrada do vírus no organismo, aparece um corrimento nasal, que é a coriza, a congestão, o nariz fica entupido, tá? Espirra, a pessoa perde o gosto, o cheiro, a garganta fica coçando, pode ter uma tossezinha. A transmissão, ela ocorre pelo método aerossol. Esses métodos a gente está bem conhecendo eles por causa do Covid, né? É basicamente a mesma coisa. Então, a pessoa espirra e ela transmite, ou então ela bota a mão, espirra, bota a mão, ou coloca a mão na mesa, outra pessoa vem e pega na maçaneta, que é o contato direto, ou método aerosol, tá? Essa é a forma de transmitir. Os sintomas surgem 24 a 72 horas após
a transmissão do vírus. E dura mais ou menos 5 a 7 dias, tá? E geralmente uma semana, 2, no máximo estourando, a pessoa já tá boa. A maioria das pessoas apresenta de 3 a 5 resfriados por ano. Vai depender da imunidade da pessoa, tá? Os cuidados de enfermagem. O enfermeiro deve orientar o paciente, o enfermeiro, o técnico, né? A equipe de enfermagem deve orientar o paciente a ingerir bastante líquido, quando for espirrar, tapar, né, o nariz, evitar aglomerações, repouso e ver a característica da tosse, se ela evolui para uma tosse produtiva, se ela evolui para uma tosse com catarro. Quando eu falo tosse produtiva, estou falando tosse com catarro, tá? E a gripe, ela pode ser causada por um vírus, mas ela também pode ser causada por outros patógenos, como bactérias, né? Ela tem um quadro um pouco mais grave, não é tão grave, mas é um pouco mais grave do que o resfriado, né? Ele apresenta um quadro clínico bem mais rico. Aqui nesse videozinho que a gente vai passar agora, tem a diferença entre a gripe e o resfriado. Só para que vocês tenham uma ideia de como também está aqui no slide de vocês, é só copiar, quem quiser assistir novamente, tá? Eu vou postar aqui, vou colocar para vocês verem a diferença. É bom ilustrar, né? Ilustrar com um zinho, porque vocês conseguem entender melhor, pelo menos eu acho que consegue, né? Vamos lá. Assistam, que depois a gente fala direitinho do que é bem importante você ver aqui. Você sabe diferenciar a diferença da gripe e do resfriado? A princípio, eles parecem ser muito iguais, e a semelhança deles é que é causada por vírus. Elas têm sintomas semelhantes, como dor na garganta, coriza, nariz pingando, olhos vermelhos, podendo dar até febre. O resfriado, por exemplo, é provocado por infinidade de vírus, e esses vírus têm em comum que atacam as mucosas respiratórias. São mais de 200 tipos de vírus, por isso pegamos de 2, 3, 4 resfriados por ano, porque a gente tem imunidade contra um, mas não contra todos. Por isso que a vacina do resfriado ela não existe, porque são tantas infinidades de vírus que é impossível criar uma vacina que possa combater todos esses tipos de vírus. A característica do resfriado é que ele cura de 2 a 5 dias, e os seus sintomas são um pouco de cansaço, mas nada que acabe com o seu dia. A gripe é provocada pelo vírus influenza, e esse tipo de vírus sofre mutação. Por isso a vacina do ano anterior, da gripe, não funciona no ano seguinte. A infecção do vírus da gripe é mais grave e também dá dor de garganta, coriza, tosse, e esse vírus ainda compromete as vias aéreas inferiores. Na gripe, a infecção é muito mais grave, tem uma tosse mais forte e os sintomas são muito mais fortes. O resfriado dá febre baixa na faixa de 37, 37,5 e 37,7. Já na gripe, a febre é muito mais alta, que passa de 38 graus. E a gripe tem uma característica muito peculiar, que ela te derruba, ela te deixa de cama, porque a gripe dá dor muscular e o cansaço extremo. Como a gripe e o resfriado são muito parecidos nos seus sintomas, tem uma forma de você descobrir quando você está gripado e quando você está resfriado. Se você conseguiu sair de casa, mas ficou um pouquinho cansado, mas continuou fazendo as suas tarefas normalmente, é resfriado, porque não te abateu tanto. Mas já se você não aguentou fazer as tarefas e teve que voltar para casa com muita dor, muito cansaço, você está gripado, porque a gripe ela tem essa característica de derrubar a pessoa, deixá-la bem pior do que o resfriado. Apesar de termos o hábito de falar que quando o nariz entope ou quando a garganta começa a doer, a gente pegou uma gripe, na verdade, muitas vezes isso é um resfriado. O resfriado tem vários tipos de vírus, então por isso que é muito mais fácil pegar um resfriado do que uma gripe. A gripe ela é tão forte que em idosos ela pode causar pneumonia depois de diversos quadros gripais.
Você já reparou que quando bate um vento frio na gente, às vezes dá aquela sensação de espirrar e a gente acaba espirrando mesmo? Ou abrindo a geladeira e acaba a gente dando espirro quando tem contato com aquele vento frio? Aquilo ali não tem nada a ver com pegar gripe ou resfriado. Em geral não é. Porque o nosso aparelho respiratório tem um mecanismo de defesa, que é o espirro quando tem um contato com o frio. Então não confunda. Por quê? Imagine se a gente pegasse gripe e resfriado pelo vento frio. Todas as pessoas que morassem em lugares super gelados e frios viveriam doentes. Agora que você sabe como diferenciar gripe e resfriado, bota aí nos comentários. Você já ficou gripado este ano? E quantas vezes você ficou resfriado? E se você quer ajudar o canal a crescer, dá o like, se inscreve no nosso canal e Bom, é um videozinho só para que você tenha uma ideia, né, de como é que é a diferença. Às vezes, a gente não consegue diferenciar, né? Mas a gripe, ela é bem mais agressiva, ela derruba mais você. A febre é mais alta, dá mialgia, que é dor muscular, tá? Eu acho bem mais difícil diferenciar a H1N1 da gripe. A única coisa que diferencia H1N1 da gripe é o resultado da sorologia. A gente vai ver aqui agora, isso que eu estou falando para vocês, a gente vai ver no slide, tá? Deixa eu ver se já está aparecendo para vocês. Vai aparecer agora. Isso, agora deve estar aparecendo. Os sinais e sintomas da gripe provocam dores musculares, corrimento nasal, que é a coriza, né? Inflamação das vias aéreas, aí causa obstrução também das vias aéreas, febre altíssima, dores pelo corpo, dor de cabeça, mal-estar, perda do apetite, dor na garganta, porque infecciona as amígdalas, né? Tosse, tá? Na gripe, os sintomas eles acontecem de uma hora para outra. No resfriado, eles vão surgindo devagarzinho, tá? A tosse e a febre na gripe são sintomas bem mais precoces, bem mais rápidos, né? A transmissão é igual do resfriado, tá? O tempo que o paciente se mantém contagiando outras pessoas é de 7 dias ou 24 horas após que a febre passa. A gripe, ela tem uma taxa de complicação maior do que o resfriado, tá? A bactéria que está causando a gripe, ela pode migrar para as vias aéreas inferiores e causar uma pneumonia, se a pessoa tiver com uma imunidade baixa. O tratamento, além da vacina, que vocês viram que existe, mas por que ela não serve de um ano para o outro? Porque o vírus, ele sofre mutação. É como se esse ano ele estivesse vestindo uma roupa esporte e ano que vem ele bota uma roupa de gala. É o mesmo vírus, só que está com roupas diferentes, né? Então, precisa de outra vacina. Só o vírus consegue fazer isso, a bactéria não, tá? Então, a vacina, os cuidados de acordo com os sintomas, analgésicos, antitérmicos, tá? E no caso de ser bacteriana, o médico vai utilizar antibiótico, tá? Os sinais de gravidade da gripe, quando ela começa a ficar grave, você vê que a gripe parou de ser gripe e começou a se tornar uma infecção maior, é a dificuldade respiratória, o paciente fica dispneico. Dispneia é um termo técnico, escrevam aí, dispneia, dificuldade respiratória. Dor para respirar, dor torácica, pressão baixa, alterações da consciência, por quê? Porque ele começa a ficar com desconforto respiratório, o oxigênio não vai direito para o cérebro fica com pouco oxigênio e o paciente vai ficando desorientado, vai perdendo a consciência. Vômitos persistentes. Os cuidados de enfermagem é no sentido de prevenir. Então, a gente vai orientar a prevenção. Evitar contato com pessoas contaminadas, evitar contato direto com os olhos, a boca, sem antes lavar as mãos, evitar ficar em ambientes com pouca circulação de ar, todos esses cuidados que a gente já conhece, né? Aqui as diferenças entre gripe comum e H1N1. E eu vou ser bem sincera com vocês, como já falei. Eu não consigo identificar uma diferença grande. Acho que só a sorologia para dizer não é influenza, é H1N1, tá? Porque se você olhar, é basicamente a mesma coisa. Cansaço prolongado, dor no tórax, febre alta, dificuldade para respirar, tudo isso tem na gripe comum também, tá?
Então, é um pouco mais difícil de você diferenciar. Agora, aqui, a gripe e o resfriado já dá para a gente dar uma diferenciadazinha, que a tosse é só irritativa. Aqui, na gripe, ela já é uma tosse seca, mas já fica produtiva com bastante catarro, tá? No caso da gripe, também tem a mialgia, que é a dor muscular, que é um termo técnico para dores musculares, mialgia, dores de cabeça forte, a febre é bem alta, diferente do resfriado, que é uma febrezinha, um estado febril, na verdade, 37,5, tá? E aqui a gente tem uns videozinhos, eu vou mostrar cada um deles, porque eles são bem importantes para tudo que a gente vai explicar. Daí eu vou mostrando os videozinhos e vou falando para vocês a respeito deles, tá? Primeiro, o que a gente vai fazer é uma animação bem legal. Quem tem criança em casa, quem trabalha com criança, quem tem filhos, né? Sempre que eu passo esse vídeo, as minhas alunas falam, ai, Pro, me manda, porque apesar dele ser em inglês, ele é pequenininho, mas você não precisa saber inglês para ver, basta você prestar atenção. É uma forma como nós pegamos. Isso vale, inclusive, para a gente entender como é que pega o Covid, né? E para mostrar para as crianças, eu acho bem interessante. Quer ver? Ele é muito bonitinho. Sempre que eu passo para as crianças, elas adoram. A gente está quando eu estava trabalhando, né, com criança, que eu trabalhava na oncologia pediátrica, elas entendiam bastante. Eu gosto, porque tem alguns alunos também que são bem de imagens, né? Quer ver? Presta atenção. E essa música nunca mais vai sair da cabeça de vocês. Espirrou, ficou na mão, mas ele não vai ver, claro que não tá dando para ver, né? E ele vai entrar numa casa. Olha só o que vai acontecer. Entrou numa festa, cheio de gente, ó a porta. Lá vem uma mulher para a mesma festa, quer dizer, foi para um aglomerado de gente, já começou a aglomerar, né? Pronto. Tudo que não era para acontecer. Você quer um donut? Ai, adoro donut. Chocolate. Ela precisa pegar em tudo. Olha só. Aí o que ela vai fazer? Experimentar com o dedo. E lá vamos nós. Sujou as mãos, perguntou onde era o banheiro, que ela queria lavar as mãos. Olha a porta do banheiro. Ela vai lavar com sabão e tudo, mas o vírus não morre. Você vai ver que ele vai descer ele vai sair da mão dela, mas ele vai para o esgoto. Ele não morre, a não ser que tenha um bactericida que mate, né? Ou um virucida. Ele vai se multiplicar e vai contaminar outros lugares. E olha a rosquinha contaminada. O cara vai comer. Eu acho assim muito bonitinho, porque serve até para a gente entender como é que isso acontece, que às vezes a gente visualizando é diferente, né? E as crianças, nossa, as crianças depois que entendem ficam loucas.
né, explicando, mostrando. Vão viver lavando a mão, não comem mais se não lavar a mão, né? Aí aqui outro videozinho mostrando como é o vírus da gripe, tá? São vídeos pequenininhos, né? Só para você entender como é que esse vídeo, ou como é que esse vírus é, né? E acho que consegue compreender melhor. Aqui. O vírus da influenza, né? Pandemia é uma epidemia de grandes proporções, que atinge diversos países simultaneamente por conta de um grande número de pessoas suscetíveis à infecção por um novo subtipo viral. Para a eclosão de uma pandemia, é necessário o surgimento de uma nova cepa do vírus da influenza A, H1N1, que foi identificado pela primeira vez no México. O influenza é o vírus da gripe, que tem vários subtipos e hospedeiros. Os reservatórios conhecidos do vírus na natureza são as aves, os suínos, os equinos, as focas e o homem. Em geral, a transmissão ocorre dentro da mesma espécie, exceto no caso do porco, cujas células têm receptores para os vírus humanos e aviários. A doença é causada pelo vírus influenza A, H1N1, que passou a se propagar de pessoa para pessoa, principalmente por meio de tosse, espirro ou de secreções respiratórias de pessoas infectadas. A transmissão acontece a partir de pessoas com a doença manifesta e de pessoas infectadas, porém assintomáticos. Também pode haver transmissão por meio das mãos ou outras superfícies contaminadas. Os subtipos dos vírus influenza A são definidos pela combinação das suas proteínas de superfície. Existem 16 tipos de proteínas HA, H1 a H16 e 9 NA, N1 a N9. A função da HA é facilitar a entrada do vírus na célula e a da NA é facilitar a sua saída após a replicação viral. Os vírus influenza A podem sofrer alterações em sua estrutura genética, o que motiva a existência de diversos subtipos. Por ser um novo vírus H1N1, para o qual os seres humanos ainda não desenvolveram anticorpos, a influenza A H1N1 ataca com mais facilidade o homem. Os vírus são eliminados em meio às gotículas de secreções das vias respiratórias de uma pessoa infectada, ao falar, espirrar ou tossir, e as mãos cumprem um papel importante na propagação destes vírus, quando colocamos a mão na boca, nos olhos ou no nariz, após contato com superfícies contaminadas. Uma atitude simples e que ajuda a impedir a propagação do vírus influenza A H1N1 é sempre utilizar um lenço descartável quando tossir ou espirrar. Após o uso, estes lenços devem ser descartados. Todas as pessoas, independente do diagnóstico ou suspeita de infecção, devem fazer a correta higienização das mãos, para evitar a disseminação de doenças. Assista no site da Anvisa o vídeo sobre higienização das mãos. Bom, aí fica para vocês verem, né, como é que se transmite e a diferença, né, os hospedeiros, que pode ser o porco, principalmente o porco, por incrível que pareça, né, a gente pensa no macaco quando a gente fala mais próximo do homem, mas o porco tem um sistema cardiovascular pulmonar bem parecido com o do homem, então deve ser por isso, tá? Aí a gente tem um outro videozinho assim, como que o nosso corpo cria anticorpos para o vírus, para os vírus, para as bactérias. Esse aqui eu vou passar agora, que é dos anticorpos, tá? Quem tiver alguma dúvida também, que eu penso que vocês têm uma fácil compreensão, mas vai que ficou alguma dúvida, alguma coisa que você queira perguntar, né? Só passar aqui aqui. Então, às vezes alguma coisa que eu imagino, eu penso que vocês não têm dúvida, mas pode ser que vocês tenham, aí vocês deixem nos comentários, ou então o pessoal que é meu aluno, que está assistindo,
pode já mandar mensagem no WhatsApp, que não tem problema, tá? Como é que o vírus invade, né? Aqui a corrente sanguínea, né? Aí os vírus são os verdinhos. Os vírus são os verdes. Invadem a corrente sanguínea, né? Mas para entender também. Eles atacam os linfócitos, que são os CD4, são as nossas células mais importantes de defesa. Por quê? Porque a gente ainda não tem anticorpos, né? Então, o primeiro ataque deles a gente sente, tá? Os linfócitos são nossas células de defesa. Ó, eles se juntam e atacam os nossos soldados mais importantes, né? Os nossos generais. Aí essa célula infectada por vírus morre, né, tadinha? Aí você vai tendo uma queda da sua imunidade. Os macrófagos são também uns soldados nossos que eles comem. Lá vem eles vão comer os vírus, ó. Eles comem, os macrófagos, eles mastigam. Fagocitar é comer, se alimentar do vírus, ó lá. Comeu, comeu, comeu. Comeu. Ele passa essa informação, os macrófagos, para a célula CD4, para o amigo dele. Aí, para que quando os vírus entrarem novamente, ó, tá passando a informação para ele, é a memória. Daí eles não vão mais poder, ó, ele agora sabe como é que combate, ele se transformou em outra coisa, né? Passando a mensagem para o linfócito B, que muda também. E aí, agora, quando os vírus entrarem, ó, vão ser mortos. Passando a mensagem para todos os soldados da gente, a nossa imunidade, para se fortalecer, né? Estão procurando a infecção, ó, as células que eles infectaram. Vão matar todo mundo, a infecção. Aí ele vai lá e vai produzir anticorpos. Para quê? Para, na próxima vez que esse mesmo vírus entrar na célula, ele já combater. Agora, se o vírus mudar, aí é que fica ruim. Por isso que a gente tem que tomar vacina todo ano, né? Porque ele muda. Ó, lá vem o vírus. É o mesmo, se for o mesmo vírus, agora já tem anticorpos. Ó, tá? Aí não causa nada, né, gente? Bonitinho, né? Bom, que dá para você entender como é que se forma um anticorpo, né? A primeira infecção, infelizmente, não dá. Por isso que tem as vacinas que a gente vai ver agora. As vacinas é como se a gente enganasse o nosso corpo, faz de conta que foi infectado pela primeira vez. Aí você tem anticorpos, começa a produzir, né? Então, as vacinas são basicamente isso, tá?
Aí tem a historinha aqui das vacinas. Primeiro, a gente vai contar a história delas, né? Que houve a revolta das vacinas. E depois a gente vai ver como que as vacinas funcionam. Tá? Primeiro, vamos conhecer um pouquinho. Não sei se vocês já viram em alguma outra matéria, mas aí vamos relembrar um pouquinho a história das vacinas, tá? Peraí. Conhecer um pouquinho da história das vacinas. R$ 300 por um rato, de preferência morto. Foi assim que no início do século XX, o jovem médico Oswaldo Cruz acabou com a epidemia da peste bubônica no Rio de Janeiro. A experiência foi um sucesso, ainda que alguns aproveitadores criassem ratos em seus quintais, só para ganhar alguns trocados. Por essas ruas, comprando rato. Mas a sua trajetória não foi fácil. Em 1899, depois de estudar microbiologia em Paris, no Instituto Pasteur, ele volta ao Brasil decidido a combater uma série de doenças que matavam milhares de pessoas todos os anos. Oswaldo Cruz foi extremamente importante. Os ratos eram para o laboratório, né? A situação é complicada, inclusive na economia. Alguns navios estrangeiros se recusam a parar em nossos portos, depois que a tripulação do cruzador italiano Lombardia foi quase toda dizimada. Oswaldo Pela febre amarela, exterminando os roedores nos portos de Santos e do Rio e controlando os surtos de peste bubônica. Sua fama se espalha. Em 1903, assume o cargo de diretor-geral de saúde pública. A da febre amarela. Alguns dias depois, ele toma uma atitude polêmica. Descontente com os métodos tradicionais de saneamento, ele resolve viajar a Havana, capital de Cuba, para estudar como a cidade havia acabado com o surto da doença. Naquela época, acreditava-se que o vírus fosse transmitido pelo ar ou pela água, até que o médico cubano Carlos Finlay descobrisse que o inimigo era outro: o mosquito Aedes aegypti. Oswaldo volta ao Rio e começa a lutar com o que tem. Organiza uma brigada de carroças pulverizadoras para limpar os focos de pernilongos e isola os doentes em Olha aqui, que inteligente. A imprensa pega no seu pé, mas o número de pessoas infectadas diminui rapidamente. Faltava ainda um desafio maior: vencer a varíola. E o único remédio era a vacina, ainda uma novidade para os brasileiros, mas já fabricada na França há algumas décadas, a partir do vírus da varíola da vaca. A repercussão é negativa. Ninguém queria colocar dentro do corpo o vírus da doença, ainda mais de um animal, nem mesmo o intelectual Rui Barbosa. Mas não havia outra saída. Para conter o número crescente de mortos, o Congresso aprova uma lei tornando obrigatória a vacinação. As brigadas sanitárias começam a entrar nas casas e vacinar as pessoas à força. Imagina! A revolta é geral. Mulheres se recusam a mostrar o braço aos vacinadores. E muita gente que morava em lugares insalubres tem suas casas demolidas. O conflito toma proporções gigantescas, com tiroteios e quebra-quebra em todas as partes da cidade. Os cadetes da Escola Militar de Praia Vermelha, descontentes com o rumo que a República havia tomado, aproveitam o caos e tentam derrubar o presidente Rodrigues Alves. O governo reage com mão de ferro, decreta estado de sítio e manda revoltosos, descontentes e, de quebra, alguns desempregados para uma jornada de trabalho forçado no estado do Acre. Diante de uma intensa pressão popular, o presidente revoga a lei da vacina, que deixa de ser obrigatória. Mas quem quisesse trabalhar, estudar ou casar, precisava se vacinar.
Com o tempo, o número de contaminados despenca e as pessoas passam a procurar voluntariamente os postos de saúde. Em breve, já não haveria mais nenhum caso de varíola. Em 1907, Oswaldo Cruz recebe, na Alemanha, o prêmio mais importante de higiene e saúde pública da época, competindo com mais de 120 concorrentes do mundo inteiro. A imprensa agora o chama de gênio. E o próprio Rui Barbosa, quem diria, o saúda como herói nacional. Acho legal conhecer essa coisa da história, né? Pra você saber como foi. Hoje a gente também está fazendo história, né? Com o Covid. Um dia a gente vai fazer história, vai poder contar para os netos, para os filhos, vocês, né? Porque eu não tenho mais filho. Eu só tenho um mesmo, mas vocês vão poder contar. E agora a gente vai ver, né, esse último videozinho, como que essas vacinas funcionam. Essas mesmas vacinas que depois modificaram, com a vinda do microscópio e tudo, foram ficando cada vez melhores, né? E hoje nós temos uma produção grande de vacina, mas Oswaldo Cruz foi um homem que, nossa, sem comentários para ele, né? Você sabe o que são vacinas? Aí aqui a gente vai ver agora como que funciona as vacinas, para você entender, tá? Como elas funcionam ou para o que elas servem? Você já deve saber que as vacinas ajudam a proteger o nosso corpo, mas como? Para entender isso, precisamos saber algumas coisinhas antes. Existem vários tipos de organismos que podem causar prejuízos para a nossa saúde, como as bactérias, os vírus, entre outros. Esses organismos recebem o nome de antígenos. Quando um desses antígenos entra em contato com o nosso Antígenos é o uma ruim. verdadeira batalha se inicia. Mas antes, é necessário que os nossos glóbulos brancos, que são as células de defesa, Os construam linfócitos, suas né? armas. Porém, cada arma só consegue combater um antígeno específico. Durante a produção dessas armas, os antígenos podem causar alguns sintomas, pois as armas ainda não estão prontas. Quando ficam prontas, a batalha inicia-se e os glóbulos brancos eliminam os antígenos. Para agilizar o tempo da produção dessas armas e evitar os sintomas causados pelos antígenos, existem as vacinas. As vacinas são feitas de antígenos mortos ou enfraquecidos. Que viram em anticorpos Então, quando os prontos. glóbulos brancos entram em contato com esses antígenos enfraquecidos, eles começam a produzir armas específicas para cada antígeno e ficarão guardados. Assim, quando nosso corpo entrar em contato com o antígeno vivo, Já mata na as hora. armas já estarão prontas e a eliminação do antígeno será bem mais rápida, evitando assim os sintomas. Porém, existem alguns antígenos que sofrem mutações, ou seja, vão adquirindo novas Que é o caso do células vírus, que né, fazem da com que gripe. as armas fabricadas se tornem inúteis. Por esse motivo, é necessário construir novas armas. É o que acontece com o vírus da gripe, que sofre diversas mutações e por esse motivo, quando entramos em contato com um vírus novo, sentimos os clássicos sintomas da gripe, como febre, dores, tosse, entre outros. Já os antígenos que não sofrem mutações, como o vírus da catapora, uma vez que são produzidas as armas para eles, elas sempre serão utilizadas quando o vírus entrar em contato com o nosso corpo. Por isso, temos catapora apenas uma vez. Só para vocês entenderem um pouquinho, né? Ou seja, a gente dá uma enganada no corpo da gente. A vacina é o vírus vivo atenuado, ou seja, é tirado dele a capacidade de fazer com que nós ficamos doentes. Então, por isso que depois de uma vacina você sente um pouquinho de mal-estar e tal, porque você recebeu o vírus ou a bactéria, né? Então, aquilo dali que você recebeu causa um pouquinho de desconforto mais leve. Algumas pessoas sentem mais, outras menos. Mas aí dali a 3 meses, seu corpo já produziu as armas necessárias. Quando você entrar de novo em contato com a doença, você já não pega mais,
Então, mais ou menos isso que a vacina faz. Dando continuidade aqui, né, já que conversamos sobre vírus, vacinas, contágio, como que pega e tal. Aqui é só uma charge, né? Uma brincadeira. E aí a gente vai continuando nas patologias, nas doenças do sistema respiratório superior. A gente vai falar da rinite. A rinite nada mais é do que uma inflamação das mucosas nasais. Olha aqui a nossa mucosa nasal. E ela inflama, fica vermelha, inchada, tá? E ela pode ser alérgica, não alérgica, pode ser aguda, pode ser crônica, ou seja, você tem um episódio de rinite quando está gripado, ou você pode ter aquela rinite crônica, né? Que você sempre tem, como é o meu caso, eu tenho rinite crônica. Então, eu entrei num lugar que tiver um pinguinho de pó, pronto, já estou toda entupida, né? Tenho que usar descongestionante nasal, tal. Aqui também tem outro videozinho sobre a rinite. Deixa eu passar logo ele, que aí depois a gente já continua na matéria, tá? Para vocês entenderem um pouquinho a rinite. São videozinhos pequenos, só para que vocês... Um pouquinho, já vou reproduzir. Quando o ar está seco e a poeira voa livre por todos os cantos, é sinal de que muita gente vai começar a sofrer com a rinite, uma inflamação das mucosas do nariz que causa muito, mas muito mal-estar em quem sofre com o problema. Espirros, nariz escorrendo, congestão nasal. Assim é o dia a dia de quem tem rinite, uma inflamação que acontece nas mucosas do nariz. Existem vários tipos de rinite. A rinite inflamatória, que pode ser produzida por vírus, por exemplo, o que acontece no resfriado comum. A rinite alérgica, que é mais comum, que é o que a gente tem muito em São Paulo, pelo fato de ter muita poluição, né? Tem a rinite do lactente, rinite infecciosa, que pode ser produzida por bactérias. As rinites podem ter várias causas, como alergias, resfriados, uso indevido de medicamentos e até produtos químicos irritantes. Quando essas substâncias entram em contato com a mucosa nasal, é desencadeada uma inflamação, que dá início aos sintomas, que são muito parecidos em todos os tipos. Há espirros consecutivos, principalmente pela manhã, obstrução nasal, coriza, irritação e coceira no nariz e nos olhos e até dores de cabeça. Os sintomas são muito incômodos, né? Para quem trabalha, por exemplo, você trabalha com computador, com comunicação, você não pode ficar espirrando. Cura totalmente, nem sempre nós conseguimos, mas nós conseguimos um controle muito bom e nós conseguimos melhorar a qualidade de vida dessa pessoa. Medida importante para quem tem rinite é também a higiene ambiental. Diminuindo a presença de agentes que causam alergia nos lugares que você frequenta, pode, em muitos casos, resolver o problema. Se você percebe que chegar na sua casa te faz espirrar e que muitas vezes é um tapete velho que você tem em casa, ou um carpete de muito tempo, ou cortinas, ou uma parede que está infiltrada, prédios muito antigos que têm ar-condicionado em que não se trocam os filtros. Então, assim, alguns fatores nós conseguimos identificar, tratar e corrigir. E aí, muitas vezes, a pessoa fica bem. O quarto de dormir também precisa estar livre de agentes que causam alergia. Por isso, evite cobertores e roupas de lã. Objetos que juntam poeira, como bichos de pelúcia, também não são recomendados. Mas se nada disso adiantar, o tratamento medicamentoso pode ser a solução. Existem hoje tratamentos, por exemplo, os corticoides tópicos nasais, que nós utilizamos até em bebê. São medicamentos extremamente seguros, que não tem absorção sistêmica e que deixa realmente o paciente muito bem, que ele trata e melhora bastante os sintomas. Já quem sofre com muita secreção pode se beneficiar com uma receita muito simples de fazer. Dilua 2 colheres de chá de sal e uma de bicarbonato de sódio em 1 litro de água. Depois é só aplicar algumas gotinhas no nariz.
Não deixe de consultar seu médico para avaliar o seu caso. Para saber mais sobre rinite, acesse minhavida.com.br. Só para a gente entender, né? Aí quem tiver rinite já dá uma copiada aí nessa receitinha. Então ela é bastante cômoda, quem tem sabe o quanto é ruim, né? Só ver se está aparecendo aí para vocês. Tá? Então, ela pode ser alérgica ou não alérgica, né? Alérgica quando ela é manifestada devido a uma alergia que você sabe que você tem alergia a alguma coisa. E não alérgica quando ela é desencadeada por algum odor, por uma infecção, por uso de drogas como a cocaína, tá? A presença de algum corpo estranho. As manifestações clínicas é a rinorreia, que é a drenagem nasal excessiva, que é a mesma coisa da coriza. Coriza e rinorreia, a mesma coisa. O nariz fica entupido, é a congestão nasal. Drenagem purulenta, quando ela é bacteriana. Prurido nasal, que é a coceira, né? Você viu ali no vídeo o cara coçando o tempo inteiro. Espirro, cefaleia. Pode acontecer a dor de cabeça quando, além da rinite, a pessoa ainda tem a sinusite, que a gente vai já falar sobre ela, tá? O tratamento vai depender da causa. Se for viral, vai tomar bastante líquido, antirretrovirais, antihistamínicos, antimicrobianos. Se for bacteriana, vai tomar antibiótico. Tá? Também tem que ver a questão da higiene ambiental, das vacinas antialérgicas, tá? Orientar o autocuidado desse paciente e a administração adequada dos medicamentos. Bem próximo às narinas, nós temos os seios paranasais, que são esses aqui, ó. Nós temos esses seios paranasais, os seios frontais, os etimoidais, os seios maxilares. Esses seios é o local da passagem do ar. Então, eles é para estarem livres, não é para estar nenhuma secreção aí dentro. Quando ele se enche de secreção, né, quando ela infecciona, às vezes a pessoa tem rinite, aí acaba fazendo a sinusite também. Então, quando esses seios, eles infeccionam, né, seja por organismo como vírus, bactéria, geralmente é bacteriana, né? Então pesa pra caramba, é uma infecção extremamente desconfortável, tá? Tem que tomar antibiótico. Ela pode ser aguda, né? Quando geralmente a gente fala aguda ou crônica, de acordo com o tempo que a doença fica na gente. Então, quando a sinusite é aguda, quando em menos de 3 semanas em adulto, ela já está curada. E em menos de 2 semanas em uma criança. Então, geralmente, ela está associada a um resfriado. E ela é considerada crônica quando ela fica em você mais de 3 semanas, né? Ou em crianças mais de 2 semanas. As manifestações clínicas é dor na face, pressão, um peso muito grande, uma cefaleia, uma dor de cabeça intensa, febre alta, secreção nasal com pus mesmo, né? Otalgia, que é a dor no ouvido, odontalgia, porque dá dor na arcada superior, arcada inferior, tosse, secreção ou sensação de olfato e paladar diminuídos, a garganta dói, congestão na face inteira, tá? Então é muito ruim. Quem tem, nossa, sofre pra caramba e pode complicar, tá? A sinusite, como os seios paranasais estão muito perto das meninges, pode levar a uma meningite, pode ter um abscesso no cérebro ou um infarto dessas vasos, né, que levam sangue para o cérebro, pode pegar no osso craniano, fazer uma osteomielite, uma encefalite, que é uma infecção no cérebro, pode se instalar perto dos olhos, fazer uma celulite orbital, abscesso subperiósteo, trombose dos seios nasais, tá? A gente vai ver nesse videozinho agora a diferença entre rinite e sinusite, que é para vocês conseguirem entender direitinho, né? A diferença nessas duas que elas são muito próximas, uma acaba sempre, quando tem infecção de uma, acaba acometendo também a outra, tá? Mas existem algumas diferenças entre elas. Agora a gente vai falar sobre a zite.
inverno, né? Não são fáceis da gente conviver realmente. Muita gente nesse momento está passando por esse problema e está querendo aí outras dicas, outras formas de passar por esse momento de um jeito mais tranquilo, né? A gente vai conversar com a doutora Leila dos Reis Ortiz Tamiso. Ela é otorrinolaringologista do Hospital Paulista. Ela está aqui com a gente. Tudo bom? Tudo bem. Bem-vinda de novo ao Revista. Obrigada pelo convite. A gente que agradece mesmo, porque com as suas dicas hoje, muita gente vai conseguir melhorar bastante em casa. Primeira coisa que eu queria saber, o que acontece nessa época do ano que os alérgicos sofrem tanto? As pessoas que já têm rinite, elas aparecem com mais frequência. Quem tem sinusite de repetição também, acabam tendo mais crises. O que acontece com o inverno para que esse fenômeno aconteça? A baixa temperatura ela é muito prejudicial para a área respiratória, né, como um todo. Então, essa baixa temperatura diminui o trabalho realmente para expelir vírus, bactéria, poluição. Então, essa época do ano, além é ruim pela temperatura, mas também ela é ruim pela baixa umidade. Tá. Então, o inverno é igual a baixa umidade. E o nariz também, ele não trabalha bem com baixa umidade. Então, tudo isso, juntado a um quadro alérgico, um quadro já de sinusite crônica, ajuda a piorar. A E gente daí tem vira vários os quadros de fatores repetição. aí, né? Tá certo. Você é assim, um sonho pra mim. Vamos voltar ao nosso bate-papo sobre rinites e sinusites. Vamos saber a diferença entre elas antes de mais nada? Qual é a diferença entre a rinite e a sinusite, para o pessoal de casa entender? Rinite nada mais é que um quadro alérgico, né? É um quadro inflamatório, mas ele normalmente tem uma alergia que desencadeou esse quadro. Então, diferente da sinusite, já é um quadro infeccioso, que pode começar com um quadro viral e aí virar um quadro bacteriano. Então, são bem diferentes, tanto na patologia, no começo da doença, como no sintoma. Mas uma coisa pode levar a outra. A pessoa que tem muita rinite, que tem muitas crises de rinite, ela fica com um ambiente mais propício para desenvolver a sinusite com mais frequência? Fica. Então, é assim, o quadro alérgico, ele tem uma inflamação crônica local. Então, por essa inflamação crônica, ela já propicia ter umas doenças locais. Então, essas doenças locais podem ser quadro de vírus, de gripe, resfriado e até um quadro infeccioso que é a sinusite normalmente. Por isso que a gente tem que se cuidar mesmo, né? Sim. Vamos falar sobre tratamento, então, porque tem bastante gente já interagindo com a gente. O Sivalmir, por exemplo, queria saber se tem algum remédio, algum tratamento, coisas que ele possa fazer no dia a dia que cura a sinusite, porque ele sofre bastante no frio, ele é de Araraquara. Cura, a gente pode falar em cura quando o quadro é alérgico? Não, porque é uma situação crônica, é isso? Sim. Quadro de rinite, a pessoa nasceu com ela, nasceu programada para desenvolver esse quadro alérgico e vai morrer com ela. Então, tem melhoras, que pode ser com vacina, pode ser com sprays nasais, tem várias formas nesse sentido de prevenir. Tratamento ao longo da vida, né? Exato, e prevenção sempre. Tá. Agora, quadros de sinusite são dois tipos. Ele pode ser o agudo, que sim é curado com antibiótico e com spray nasal também associado, e tem a sinusite crônica, que normalmente ela é curada com processo cirúrgico. Ah, tá. Então, com cirurgia tem como resolver. Tem como então, resolver. Ela é crônica enquanto você não faz a cirurgia. Depois você consegue curar. Exato. Então, assim, o modo de prevenir as rinites e as sinusites agudas, na verdade, é os fatores ambientais, então, poeira doméstica, evitar de fazer atividade física no meio período, então, preferência mais pela manhã ou no finalzinho da tarde, diminuir a ingesta dos fast foods, aumentar a ingesta de líquido. Então, assim, a ingesta de líquido é importante várias vezes ao dia. Não adianta você ficar com uma garrafa de meio litro e beber em uma vez só, de manhã, à tarde e à noite. Na verdade, você tem que se hidratar várias vezes ao dia. Tá? Então, esses são os fatores principais para ajudar a prevenir. Bate-papo. A gente estava falando sobre sintomas, né? Para a pessoa conseguir diferenciar, né? Você já falou da questão técnica, qual é a diferença entre a sinusite e a rinite. Mas nos sintomas, o que a gente percebe de diferente? Na rinite, é mais um quadro daqui para cima. Então, eu brinco com os pacientes na consulta. Eu falo, se você tirar a sua cabeça, o restante tá bem? Tá bem. Aí é quadro alérgico. Dá vontade de tirar o nariz, né? Exatamente. Trocar por outro. Exato. E quando é uma sinusite, um processo mais infeccioso, tem um sintoma mais sistêmico, tá? Então, rinite, a gente tem na foto... E na sinusite a gente também não tem aquela dor no rosto, né? Que normalmente a sinusite dá. Não. Normalmente na rinite, não. Tá. Às vezes a gente até confunde com dor de dente, né? Pode. Porque dói toda essa região, a gente imagina que tem alguma coisa a mais. Mas não, é tudo por conta da sinusite. Tudo por conta da sinusite.
quadro alérgico, ele tem uma inflamação da mucosa do nariz, mais ou menos nesse sentido. Tem uma obstrução nasal, tem uma secreção nasal que normalmente é clara, parecendo com uma água mesmo. Pode ter um lacrimejamento, coceira nos olhos, coceira na garganta e pode até eventualmente ter tosse. Nos quadros de sinusite, vou te mostrar aqui, Rê. Nos quadros de sinusite, os seios da face são esses, são os azuis, que são as maçãs do rosto. Aqui, né? Temos o seio frontal, que é na testa. Esse roxinho. Exato. Nós temos o seio etimoidal, que são os verdes, que são ao redor dos olhos. Então a dor às vezes vai para o olho. E nós temos o seio esfenoidal, que é o laranja, que é bem no centro da cabeça. Então, quando é um processo infeccioso, o paciente tem dor no rosto, pode ter realmente a dor dentária, dor de cabeça, uma cefaleia, dor de cabeça, uma dor no corpo, uma indisposição, febre pode haver também, tosse, dor de garganta, congestão nasal, e a secreção ela tem que ser amarela ou verde, ou mesmo acinzentada, amarronzada. Isso é indício de que está infectado. Isso é indício de infecção. Agora, é duro, né? Porque eu passo por isso todo inverno, às vezes até no verão. Então é complicado porque toda vez que tem uma infecção, normalmente o tratamento é via antibiótico. E se as pessoas que têm sinusite crônica ficarem tomando antibiótico a vida inteira em cada situação, é complicado mesmo, porque a gente está criando bactérias cada vez mais resistentes. Existem relatos de médico que diz que está trocando o antibiótico do paciente e não está adiantando. Às vezes tem que tentar um terceiro antibiótico para conseguir matar aquele bichinho que está ali, cada vez mais resistente. Então é importante que as pessoas façam tratamentos que coloquem no dia a dia delas algumas profilaxias, algumas formas de limpeza nasal, para conseguir evitar chegar, né, nesse uso do antibiótico. A gente estava conversando sobre como fazer um tratamento em casa, uma coisa mais frequente, né? Algumas coisinhas que a gente pode incluir no nosso dia a dia para evitar chegar na fase crônica, para evitar chegar a necessitar de um antibiótico para o tratamento da sinusite. O que a gente pode fazer? Eu sei que você trouxe várias dicas aqui. Então, na verdade, o soro fisiológico para limpeza nasal é o primeiro ponto, né? Então, tem esse daqui que você aplica num lado do nariz, a cabeça pende, ele sai do outro lado, limpando todos os seios da face, inclusive o nariz. Então, ali dá para ver bem como funciona. Exato. Né, quando o soro entra na fossa nasal, ele também entra nos seios da face e tira toda a secreção. Essa é uma dúvida que eu tenho. Ele consegue fazer esse alcance para tirar essa secreção que está aqui nessas cavidades mais internas, mais dentro do rosto? Depende da concentração do spray, depende da intensidade do jato que ele sai. Então pode ser na forma de conta-gotas, pode ser na forma de spray, com jato limitado, que ele é bem curto, tem um jato contínuo, que ele consegue alcançar uma distância maior e ele sai na forma de leque, ou pode ser desse jeito, né, que é mais ou menos o mesmo da seringa. Infelizmente, gente, esse é um produto, vou dar uma dica para o pessoal de casa, de repente se você tem alguém que vai viajar para fora, né, que infelizmente isso aqui não se vende no Brasil, é uma coisa extremamente simples, uma garrafinha squeeze, mas faz uma lavagem no nariz maravilhosa. Eu já evitei o uso de antibiótico várias vezes só com isso aqui, com soro fisiológico mesmo e própolis aqui dentro, né, e com essa garrafinha, só que infelizmente no Brasil não tem. Ai, é muito triste isso para quem tem rinite e sinusite, gente. Então se tem alguém que vai viajar, peça, é uma dica que me deram, que funcionou muito bem, eu uso na minha família inteira, e funciona de fato, né? Mas tem tantos outros que a gente pode, não tendo essa possibilidade, aqui no Brasil também tem, a gente não pode falar os nomes fantasia aqui, mas tem outras formas de fazer essa lavagem também, né? Pode ser seringa, por exemplo. Então, enche uma seringa de 20 ml aproximadamente com soro fisiológico, coloca numa fossa nasal, cabeça pendente, joga com uma força relativamente boa, não muito fraquinho, senão ele não vai lá no fundo. E a gente vê saindo mesmo. E ele sai bastante secreção. Impressionante, né? Então, acho que esse é o principal, na verdade, uma ação mecânica, limpar realmente a sujeira. Porque secreção parada, ela pode infectar. Né? Agora, quais são as piores consequências que uma sinusite pode trazer? Uma sinusite maltratada, ou ficar com aquela bactéria, com aquela infecção durante muito tempo. Existem outras consequências mais graves que pode trazer para o nosso
nosso corpo? Dependendo da idade do paciente, então pacientes mais jovens, pacientes mais velhos, eles podem ter algum outro problema, porque aqui, Rê, como a gente viu, esse seio esfenoidal, ele fica muito próximo do crânio. Tá. Então pode realmente ter uma meningite, dependendo da intensidade da infecção. Pode migrar, então. Pode. Tá. Pode vir também para a região da boca, ela tem relação direta e pode ir para o ouvido. Tá. Aqui a gente tem uma comunicação do nariz com o ouvido, né? Aqui a gente também consegue ver. Então, quando tem secreção no nariz, essa secreção ela pode refluir para o ouvido. Pode evoluir para uma pneumonia também? Pode evoluir para uma pneumonia quando a secreção desce para o pulmão. A gente tem que tomar muito cuidado, então, né? E tratar o quanto antes. Agora, tem outras diquinhas, estou sentindo cheiro de vinagre aqui também. Tem. O que você trouxe? Na verdade, o vinagre e o sal é para melhorar o sintoma da dor de garganta. Então, não é especificamente uma faringite por si só, por um processo viral, que está cometendo só aquela região. É uma consequência de uma sinusite. Então, o catarro desce para a região da garganta e cria uma inflamação e uma dor local. Então, pode misturar em meio copo de água, 2 colheres de sobremesa, mais ou menos, de vinagre, e 1 colher de café de sopa. E faz com água morna, gargarejo, pode fazer umas 2, 3 vezes ao dia, quantas vezes houver necessidade. Umidificador nessa época do ano é super importante também, para umidificar o ar, aumentar a concentração de água no ambiente, porque o organismo precisa realmente dessa água. Então, deixar ligado em torno de 3 horas, mais ou menos, em casa. Inalação, se já começarem os sintomas de congestão, um muco mais duro, pode fazer inalação com soro fisiológico. Ou, de repente, se não tiver o inalador em casa, uma bacia com água morna ou um soro morno, para inalar o vapor que ele liberar. Tá. Pode colocar uma toalha em cima da cabeça e fazer uma cabana e ficar inalando esse vapor. Tá. E acho que, na verdade, é mais ou menos isso, né? Isso tudo ajuda, realmente são os complementos que a gente pode fazer. Por exemplo, sei lá, começou uma crise de rinite, você não quer, você sabe que fatalmente acaba evoluindo numa sinusite, já começa fazendo isso, que a chance de você conseguir evitar essa sinusite é grande. É melhor. Né? Eu acho que a palavra-chave, na verdade, é evitar um quadro alérgico, evitar uma rinite. Tá. E como a gente evita os quadros alérgicos para quem já é propenso, né, a desenvolver esses quadros. Então, mudança brusca de temperatura, correr no parque, igual eu falei, numa determinada hora, a alimentação é super importante, a ingesta de líquido também é extremamente importante. Tá. Eu acho que essas mudanças previnem muitas doenças, né? Acho que a gente tem que trabalhar no modo de prevenção, não só tratar o final, né? Vocês faltou um pouquinho, acho que a internet deu uma bambeada aqui. Deixa eu ver se volta. Com o Google Ads, use vídeos para mostrar sua marca para mais pessoas. Comece hoje mesmo. Vamos voltar agora, continuar falando sobre isso. A gente pode desenvolver outras alergias ao longo da vida? Por exemplo, durante a infância a gente percebe que é alérgico a poeira, ao ácaro, etc. Faz aquele testezinho, aparece em algumas situações. Aí na fase adulta, a gente pode repetir esse teste ou descobrir ao longo do dia a dia, tendo contato com outras situações, que de repente passou a reagir alergicamente a uma situação que antes não tinha. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Na verdade, o teste alérgico feito na infância, dependendo da idade, ele dá um falso negativo. Mesmo? Então a gente evita um pouco de fazer nas crianças bem pequenas. Porque, na verdade, você faz o ácaro, o pó, as coisas mais corriqueiras e, de repente, dá tudo normal. E, na verdade, a criança, sim, é alérgica. E você pode realmente desenvolver, entrar em contato intenso com algum alérgeno que você acaba desenvolvendo uma resposta alérgica que antes você não tinha, também pelo contato, sabe? Então, às vezes, aumentou o contato em relação, por exemplo, a um gato, né? Então... Já tive cachorro a vida inteira, eu nunca espirrei. Agora tu encontra um cachorro e começa a espirrar. Isso pode acontecer? Então, isso pode acontecer também. Vai depender da intensidade do seu contato. Por isso que a gente tem que ficar atento aos sinais que o corpo dá mesmo, né? Vamos, tem bastante pergunta aqui, vamos ver se a gente consegue responder rapidinho. A Lu quer saber se a sinusite tem alguma relação com a perda de olfato. Tem, não só a sinusite, como a rinite também. Inclusive de paladar. De paladar. A gente não sente nem o gosto da comida quando tá na crise. Então, na verdade, a partícula do olfato, ela tem que chegar numa determinada área no nariz, que é a área mais superior, mais próxima aqui.
Quando tem uma congestão nasal, o ar ele não consegue levar essa partícula até essa região. Então fica debilitada, né, essa sensação do olfato e também o gosto, porque o gosto está totalmente relacionado com o olfato. Tá. Então tem sim a ver, não só quadros de sinusite, mas alérgicos também. Tá. Deixa eu ver aqui. Cake Art, não tem o nome dela aqui, ela quer saber se essas dicas também servem para quem tem bronquite, para qualquer outro tipo de caso alérgico, também pode funcionar? Para tudo. Na verdade, eu brinco também com os meus pacientes, eu falo que a asma é uma rinite do pulmão. Então, é o mesmo quadro alérgico em lugares diferentes. Tá. E você tratando um quadro nasal, você previne, obviamente, um quadro de pulmão, né, um quadro respiratório mais inferior, e você prevenindo, tratando um quadro de asma, de bronquite, você ajuda no tratamento de quadro alérgico também. Tá bom. Olha, a Jana tá pedindo para que a gente mostre mais uma vez essa garrafinha que a gente não encontra. Na verdade, não estamos fazendo propaganda porque não vende aqui no Brasil mesmo, né? Então deixa eu mostrar mais uma vez. Ela tá pedindo para mostrar essa garrafinha, que de repente ela tem alguém aí que vai viajar, ou ela mesma, de repente consegue trazer. Agora, falando aí, sim, pode ser que seja uma propaganda. Eu tenho aqui um nome para te mostrar, que a Silvia quer saber. Ela não sabe se a gente falou sobre isso agora, se é recomendável para fazer limpeza nasal. Isso aqui é uma marca? É um nome fantasia? Não, na verdade é um bule, né? Que você coloca soro fisiológico dentro e é exatamente, eu ia comentar isso, é exatamente essa função. Tá. Então você coloca o soro, é um bule mesmo, só que é chamado Lota, não é a marca, é o sistema. Exatamente, o sistema deles. Você coloca a solução fisiológica, coloca numa fossa nasal, a cabeça pende e joga de um lado, ela vai para o outro. Mas ele não tem pressão, né? Você só derrama. Não tem pressão, né? mas ele exato, mas ele já vai com uma pressãozinha relativamente boa. Também com soro fisiológico. Tá. Eu costumo colocar umas gotinhas de própolis, imagino que no Lota também deve funcionar. É legal colocar o própolis para questão localizada? Assim, ele também age como Ele age, ele é um anti-inflamatório, ele é um antibiótico natural. Então, para quadros iniciais, um quadro de uma gripe, um resfriado, que está começando realmente, aí ele ajuda. Obviamente que num quadro de sinusite mais intensa, ele pode amenizar, mas ele não vai tratar por si só. Tá. Pergunta importante da Belle Joias, deixa eu ver. Não tem o nome dela aqui também. Enfim, ela quer saber se quem tem animais pode deixar o umidificador ligado por muito tempo. Ela diz que a gata dela espirra muito no inverno. Os animais são mais sensíveis à umidade desses aparelhos? Então, toda a via respiratória de todos os animais, eles são sensíveis, né? Porque a gente foi programado a trabalhar numa umidade específica. O excesso da umidade é prejudicial, porque cria bolor e fungo, e a falta da umidade também é ruim. Então, acho que todo mundo se beneficia, na verdade, do umidificador. Eu sempre falo que o umidificador é bom mais ou menos deixar 3 horas. Se quiser a noite toda, porque tá dormindo, não vai acordar para desligar, deixa na intensidade um pouco menor, não num quarto fechado. Então, por exemplo, num corredor que ele possa ir para 2 ambientes e umidificar lentamente esses 2 ambientes. Que ele funciona também agindo nesses 2 ambientes. Exato. Agora, para quem não tem um umidificador e está precisando, porque realmente faz muitos dias que não chove, né? A gente está passando por um momento de estiagem, um período mais seco. A pessoa não tem um umidificador em casa. A dica da toalha molhada, a dica, sei lá, de balde no quarto, essas outras dicas também são boas? Tudo funciona. Porque, na verdade, você está tentando tirar a água de um lugar e ir para outro, né? Então, um balde de água, uma toalha umidificada, tudo vai funcionar. E a gente tem que tomar cuidado e analisar bem o local onde a gente está, né? O nosso ambiente onde a gente está inserido. Porque não é porque é inverno que necessariamente tem que estar seco no lugar onde você mora. Eu hoje estou numa condição completamente diferente. Eu moro num lugar extremamente úmido. E as coisas mofam, inclusive, no inverno. Exato. Então, o outro extremo também faz mal, como você comentou, né? A secura demais e a umidade demais, né? Então, isso também traz um sofrimento pro alérgico. Por isso que a gente tem que estar atento aos sinais mesmo, né, doutora? Exato. Vamos lá, né? Vamos se cuidar. É uma situação bem complicada para a gente ficar fazendo essa prevenção o ano todo. É difícil? Mas quanto mais a gente se conhecer, mais fácil fica, né? Tem coisa que de repente funciona para mim, não funciona para outra, dependendo da condição, do nível de alergia, do grau. Então, é importante a gente ficar atento aos sinais do nosso corpo, sim. E, claro, sempre contar com um médico para ajudar nas dicas, né? Obrigada pela participação de todos aí em casa. Obrigada também à doutora Leila dos Reis Ortiz Tamiso, que é otorrinolaringologista do Hospital Paulista, esteve com a gente. Bom, é isso, meninas e meninos.
Eu gosto muito desses vídeos de entrevistas, né? Porque às vezes a gente pega umas dicas assim bem legais. Estamos quase terminando. Vamos ver só a parte da laringe agora. Só mais para vocês entenderem algumas dicas, né? Sobre como evitar algumas coisas até que a gente pode levar para estar falando com quem é cuidador, né? Com os nossos clientes, nossos pacientes. As complicações da sinusite e agora o diagnóstico, como é que é feito? Radiografia, raio-x dos seios da face, né? E aí, se tiver tudo branco, é sinal que está congestionado, é para estar igual o pulmão, todo escurinho, tá? Tomografia, ressonância, endoscopia nasal, né? Que o endoscópio, como se fosse, ao invés de fazer do esôfago, faz do nasal. O histórico do paciente, a anamnese, o exame físico. O tratamento descongestionantes, como a médica falou, analgésicos, antibióticos, no caso de ser bacteriana, a gente já viu que 60% dela é bacteriana, e vaporização e irrigação, que a gente já viu vários tipos de irrigação aí, né? Cuidados de enfermagem e orientação em relação à higiene oral, a família, a importância do tratamento medicamentoso, os sinais de complicação, rigidez de nuca, no caso de meningite, cefaleia intensa, tá? Ingestão de bastante líquido, limpeza nasal. Descendo mais um pouquinho, a gente vai encontrar essa região da faringe, que é essa região que parece uma caverna, né? Aqui das laterais a gente tem as amígdalas, nesse caso aqui não está inflamado, mas você vê que está vermelhinho, é aquela irritação aqui, a língua, né, da faringe. Então, a faringe, ela é aquele órgão, né, que faz parte tanto do sistema digestivo quanto do sistema respiratório. Essa infecção da faringe, ela pode ser causada por vírus, é a faringite viral, ou por bactéria, que é a faringite bacteriana, tá? Muitos desses casos da faringe, essa bactéria ou esse vírus que está aqui, eles se ligam e acometem também as tonsilas ou as amígdalas, fazendo com que elas inflamem, principalmente a bacteriana, que é a streptocócica, né? Então, a infecção, ela diminui logo depois, né? 3 a 10 dias depois do início. Já a bacteriana, não, ela continua, fica com febre altíssima, né? Tem pessoas que fumam, por exemplo, que tem aquela faringite persistente, né? Que usam bastante a voz, que ingerem álcool, fumo. As manifestações clínicas, fica vermelho, coçando, aquele bichinho do ranhã, tossindo, dificuldade de engolir, né, dificuldade de deglutir, porque as amígdalas ficam inchadas, aparecem linfonodos no pescoço, febre. E ela pode complicar, evoluir, como é tudo muito perto, pode evoluir para uma sinusite, para uma otite no ouvido, para algum abscesso, para uma febre reumática, para uma nefrite, né, que é cair na corrente sanguínea e ir lá e se instalar nos rins e dar uma nefrite, tá? Vamos ver esse videozinho sobre faringite, para a gente entender um pouquinho também, né, da faringe. O que acontece, tirar algumas dúvidas, ver alguma curiosidade. Um videozinho bem mais curto, o maior que tinha era aquele mesmo. Tá? Mas era importante, então faz parte da nossa aula, a gente tinha que passar, tá? Aí aqui a faringite é um vídeo curtinho, mas dá pra gente dar uma entendida. E, ó, é um pouquinho do que eu falei, mais alguma coisa. Faringite. A faringite é uma inflamação na garganta, faringe, normalmente causada por um vírus, mas também comumente causada por bactérias. A faringite pode ocorrer em infecções virais, como por exemplo, resfriado comum, gripe e mononucleose infecciosa, e em infecções bacterianas, por exemplo, faringite estreptocócica, e por doenças sexualmente transmissíveis, por exemplo... Vocês viram aquela bactéria, o esbranquiçado ali é bactéria. Por exemplo,
gonorreia. Os sintomas, que incluem a dor de garganta e a dor à deglutição, são semelhantes tanto na faringite viral quanto na bacteriana. Em ambas, a membrana mucosa que reveste a faringe pode estar discreta ou intensamente inflamada e recoberta por uma membrana esbranquiçada ou uma secreção purulenta. A febre, o aumento dos linfônodos do pescoço e o aumento da contagem de leucócitos no sangue caracterizam tanto a faringite viral quanto a bacteriana, mas podem ser mais pronunciados na forma bacteriana. Tratamento: os analgésicos comuns, as pastilhas para garganta ou gargarejo com água morna e sal podem aliviar o desconforto da garganta, mas a aspirina não deve ser utilizada em crianças e adolescentes com menos de 18 anos devido ao risco de síndrome de Reia. Os antibióticos não são úteis quando a infecção é viral, mas podem ser prescritos quando o médico suspeita fortemente que a infecção é de origem bacteriana. Caso contrário, nenhum antibiótico é administrado até os exames laboratoriais confirmarem um diagnóstico de faringite bacteriana. Quando os exames indicam que a faringite é causada por uma infecção estreptocócica, o médico prescreve a penicilina, normalmente sob a forma de comprimidos, para erradicar a infecção e prevenir complicações como a moléstia reumática. Os indivíduos alérgicos à penicilina devem utilizar a eritromicina ou um outro antibiótico. Agora vejamos os dois tipos de faringite. Faringite viral. Usualmente, não há secreção purulenta na garganta, febre baixa ou ausência de febre, contagem de leucócitos normal ou discretamente elevada, linfônodos normais ou discretamente aumentados, exames de suave da garganta negativo, ausência de crescimento de bactérias na cultura laboratorial. Faringite bacteriana. Secreção purulenta na garganta muito comum, febre leve e moderada, contagem de leucócitos no sangue discreta a moderadamente elevada, linfônodos discretamente a moderadamente aumentados, exames de suave na garganta positivo para a faringite estreptocócica e crescimento bacteriano na cultura laboratorial. Bom, só para vocês entenderem um pouquinho, né, a diferença da faringite bacteriana para viral, tá? Continuando aqui a nosso slide. O diagnóstico que a gente faz da faringite é pelo histórico, o exame físico, né? Você vê a baixa linguinha com abaixador, teste de antígenos, faz uns suavezinhos nasais quando tem aquela infecção bacteriana. Você coleta o material, manda para o laboratório para ver qual é o tipo de cultura que tem ali, ou então coleta do sangue também, que é a hemocultura. Sinais e sintomas a gente já viu: intensa dor de garganta, deglutições, que são os linfonodos, vermelhidão, inchaço, aumento de ínguas, né? Tratamento: se for viral, não adianta dar antibiótico, mas se for bacteriana, sim, tá? Beber bastante líquido, evitar falar muito, porque a faringe é muito próxima da laringe, a gente vai ver agora a laringe, vai ver que pode levar a uma laringite, que é, quando é que eu sei que é laringite? Quando você fica rouca, porque dentro da laringe estão as cordas vocais, que é o que a gente vai estudar agora. O medicamento geralmente é a penicilina, né? Beber bastante líquido, se alimentar, repouso, gargarejos para irritar a garganta, tá? Encorajar a higiene oral, tá? E tomar a medicação na época certa. E a laringite, que dentro da laringe, o que tem? As cordas vocais. Quando você faz uma laringite, você já sabe porque você fica rouca. Rouca, afônica. A afonia é a ausência da voz. Você fica rouca, tá? Ela pode ser causada por um vírus, por uma bactéria, faz com que sua voz fique áspera ou rouca. Aqui, só para você entender a laringite, a gente vai ver esse videozinho para você compreender
a laringite, tá? De uma forma melhor. É super tranquilo. Na laringe, a gente encerra as infecções de vias aéreas superiores, porque toda infecção abaixo da laringe já não é mais de vias aéreas superiores, né? Que você merece. Então, com a laringite, né, que a gente vai estudar, é o último que a gente vai estudar agora, o próximo já é infecção de vias aéreas inferiores, que está no outro vídeo, tá? Então, até a laringe, a gente considera infecções de vias aéreas superiores. Laringite é uma inflamação da laringe que faz com que a sua voz fique áspera ou rouca. Dentro da laringe, as cordas vocais, duas dobras da membrana mucosa que cobrem um músculo chamado músculo vocal. Normalmente, suas cordas vocais abrem e fecham suavemente, formando sons através de seu movimento e vibração. Mas, na laringite, suas cordas vocais ficam inflamadas ou irritadas. Ocorre um inchaço, que leva à distorção dos sons produzidos pelo ar que passa sobre elas. Como resultado, sua voz soa rouca. Em alguns casos de laringite, sua voz pode se tornar quase indetectável. A maioria dos casos de laringite é desencadeada por infecção viral temporária ou esforço vocal e não são graves. A maioria dos casos de laringite é temporária ou aguda. Causas de laringite aguda incluem infecções virais semelhantes às que causam resfriado, esforço vocal, causada por uso excessivo da voz, e infecções bacterianas, como a difteria, embora seja raro. Já a laringite que dura mais de 2 semanas é conhecida como laringite crônica. Este tipo de laringite é geralmente causado pela exposição a substâncias irritantes ao longo do tempo. Laringite crônica pode causar tensão das cordas vocais e lesões ou tumores na corda vocal. Estas lesões podem ser causadas por irritantes inalatórios, como a vapores químicos, alérgenos ou fumaça, doença do refluxo gastroesofágico, sinusite crônica, uso excessivo de álcool, uso excessivo habitual de sua voz, como no caso de cantores ou professores, e fumar. O principal sintoma da laringite é a rouquidão. Sua voz pode soar estridente, ser mais profunda do que o normal ou quebrar de vez em quando. Em alguns casos, você pode perder sua voz completamente. Outros sintomas podem incluir garganta seca ou inflamada, tosse e dificuldade para engolir. O tratamento em casa é tudo o que você precisa para a maioria dos casos de laringite. Entre as recomendações estão: descansar a voz tanto quanto possível. O paciente deve falar baixo e pausadamente, evitando sussurrar. Falar ao telefone ou em voz em alta também deve ser evitado. Não picarrear. Se há tosse seca, um medicamento de venda livre pode ajudar. Mantenha o ambiente úmido com vaporizadores ou bacias d'água. Beba muito líquido. Isso ajuda a irrigar as cordas vocais, evitando forçá-las e ajudando na recuperação. Não fume e mantenha o paciente longe do fumo passivo. Em alguns casos podem ser receitados medicamentos, como corticosteroides e antibióticos. Converse com seu médico ou médica sobre essa possibilidade. Se a doença do refluxo gastroesofágico está causando a laringite, pode ser necessário tomar medidas para reduzir o refluxo. Laringite crônica pode precisar de mais tratamento. Por exemplo, se a doença acontece pelo uso contínuo da voz, como cantar ou falar muito, pode ser necessário o treinamento de fala. Caso as cordas vocais tenham sido danificadas por feridas ou pólipos, pode ser necessária uma cirurgia. Caso vocês tenham alguma dúvida ou sugestão para novos vídeos, deixem nos comentários. E não esqueçam. Bom, tudo que ele falou é legal falar no vídeo, né? Tem que tomar cuidado com alguns vídeos da internet, porque alguns vídeos eles deixam um pouco a desejar na veracidade, na verdade, né? Mas esses que eu escolho realmente é porque, embora a voz dele não seja muito legal, mas pelo menos o que ele passa é a verdade, né?
ruim quando às vezes tem umas coisas que inventam. Então, a laringite é exatamente isso. Ela pode ser aguda ou crônica, mais de 2 semanas a gente considera crônica, menos de 2 semanas a gente considera aguda, tá? Ela pode ser causada por problemas mais graves quando ela é crônica, por exemplo, aquela pessoa que ficou rouca mais de 2 semanas. Tem que tomar cuidado que alguns cânceres, alguns tumores nas cordas vocais podem virar câncer, né? E eles são diagnosticados pelo otorrino, tá? Essas cordas vocais, elas ficam inflamadas, pode ser também pólipos. A aguda, geralmente é por infecções virais, como após um resfriado ou esforço vocal, infecções bacterianas, como a difteria, que é o coqueluche, mas agora a gente tem até vacina, graças a Deus, mas houve uma época que tivemos bastante coqueluche. A crônica, já falei para vocês, pode ser por algum tumor, tá? As pessoas que têm refluxo também pode acontecer. Por exemplo, ela reflui do estômago e aí passa ali cai um pouquinho na laringe, vai queimando e vai causando com o tempo essa laringite. Pode ser por sinusite, pode ser por uso excessivo de álcool, uso excessivo de fumo, uso excessivo da voz, como é o caso dos professores, né? Algum câncer, né? O AVC também leva a paralisia das cordas vocais, ou o envelhecimento, que há uma curvatura aumentada das cordas vocais e acontece uma mudança na voz, tá? Os tratamentos é descansar a voz, né? Não pigarrear, né? Se existir tosse seca, tomar algum tipo de xarope para evitar essa tosse, beber muito líquido, não fumar, nem passivamente, tá? Aqui a gente já tem a asma. Nós não vamos ver a asma. A asma está na outra gravação, porque a asma faz parte das infecções de vias aéreas inferiores, tá? Então, só relembrando, até a laringe, a gente tem infecções de vias aéreas superiores, né? Então, tem outras infecções, Cláudia? Tem, claro que tem outras infecções. Não tem como a gente trazer todas, né? Mas essas que eu trouxe para vocês são infecções que a gente lida bastante no dia a dia, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Assistam a outra aula, que é a continuação dessa. É o mesmo slide, mas é a continuação dessa, que são as infecções das vias aéreas inferiores. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, é só perguntar, tá bom? Vou encerrar aqui a gravação. Tchau.